E aí, bom? Hoje é 24 de setembro do ano de 2022. Há um ano atrás eu estava entregando 320 metros de revestimento da casa que eu levantei de 200 metros lá no bairro Planalto, em Brumadinho. Depois dela eu fiz a passagem aí de umas 3 semanas num prédio, colocando pastilha. Não me agradei, a obra era grande, seria serviço para muito tempo, mas eu não agradei do lugar. Perto de casa, hein? 15 minutos da minha casa. Depois estive numa casa de alto padrão em Brumadinho, fazer quase 400 metros de contrapiso, aquela escada em cascata e alguns detalhes lá de espala que estava para trás. Virou o ano. Fui fazer a reforma de um apartamento, né? Um banheiro e uma cozinha com lavanderia. Padrãozinho simples, 2 semanas. Acabei lá, trabalhei aproximadamente 8 dias numa casa também, fazendo um assentamento lá que o rapaz precisou, devido ao infortúnio lá com a enchente na época. E aí, em fevereiro, comecei o acabamento de uma casa de 260 metros, reboco, contrapiso, piso, umas corridas e a pintura. Mais as outras coisas que precisavam ser feitas além da obra, como instalação de mangueiras, caixinhas e por aí vai. Só de reboco lá, se não me engano, deu... Serviço de massa lá, em geral, deu mais de 1.200 metros. Concluído, tive uma passagem ali pelo Mercado Livre. Ah tá, sim, antes da entrega em agosto dessa casa de 260 metros, o acabamento dela, né? A parte principal interna, que o pessoal precisava para casar, né? Em agosto, quando eu assumi ela. O desafio e o compromisso feito. Estive em Jundiaí, né, também. Para minha surpresa, em 18 anos, a primeira vez que eu senti que meu serviço não agradou, mas acontece, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Cheguei a colocar mais ou menos uns 100 metros de porcelanato lá, rodapé, rejunte. E mais ou menos em maio, mês de maio. Aí voltei e terminei a obra aqui. Depois tive a passagem pelo Mercado Livre, também não agradei, não quis ficar lá mais, para mim não foi interessante. E agora estamos aí. Ah tá, fui fazer um orçamento num condomínio de luxo, aqui no condomínio Eco Casa Branca. Fiz um serviço para um cliente que já me chamou, me indicou, serviço no começo do ano. Me chamou para fazer um trabalho para ele agora, 8 dias. E aí, começando essa obra agora de 280 metros de construção, que vocês estão acompanhando aí, já tem alguns vídeos nela no meu canal. Cara, muita coisa feita, né? No intervalo de um ano, bastante coisa feita. Alguns trabalhos eu sozinho, alguns trabalhos eu com ajudante, alguns trabalhos aí com mais 2 pessoas que eu consegui agregar, foi a partir daí que eu me animei em tentar, pelo menos tentar me tornar empreiteiro. Mas como o orçamento, a gente não conseguiu fechar mais trabalhos nesse período, acabou dispersando, então estou eu e 2 auxiliares só nesse momento, né? Estou vindo agora de um orçamento para uma reforminha que eu achei interessante, a preocupação deles em saber se realmente eu vou, se caso a gente venha fechar o prazo, né? Esses detalhezinhos para estar conversando. São mais ou menos 80 metros de assentamento para fazer. Eu vou conferir, agora eu tirei as medidas locais, vi no local, vi o que precisa ser feito e aí montar o orçamento e passar para eles. E aí me contaram lá mais ou menos
dá para entender por que as pessoas têm um certo receio com mão de obra, né? Porque aparentemente uma reforma anterior que foi feita de uns 50 metros quadrados, mais ou menos, pelo que eu entendi, o rapaz que pegou levou 9 meses, cara. 9 meses. E olha o que eu fiz em um ano. O que foi feito em um ano. E olha que eu não sou um cara rápido, hein? Não sou um cara que corre, mas eu procuro pensar e fazer o serviço acontecer, né? E é isso aí. O serviço tem bastante, as pessoas têm o direito, igual eu falei hoje, tem o direito de tentar negociar, de pesquisar, mas no final das contas, gente, quem quer o serviço feito mesmo, se não quiser ter dor de cabeça e ver o trabalho evoluir, andar, tem que gastar mesmo, sem chance, sem choro. E torcer para que a pessoa que vai assumir, independente do valor, porque às vezes também não é só o cara que cobra caro que é bom. Às vezes o cara que cobra caro também não é bom, não tem compromisso. E o caro, na verdade o caro ele é relativo, ele é muito relativo. Esse negócio eu tô entendendo, conforme vai passando o tempo, né? Houve um momento da minha vida que eu realmente pensei que era justo se todo mundo ganhasse, tivesse o valor igual, né? Mas hoje eu entendo que isso não é possível. Vou entendendo cada vez mais pelo meu próprio trabalho, pela minha própria dedicação, pelas pessoas que eu já vi, que na minha visão, né, eu acho que trabalha melhor do que eu. Tem um pessoal que é mais rápido, tem um pessoal que é mais caprichoso e por aí vai, cara. Então, eu sei que aqueles que eu já vi, que pra mim, são melhores, o trabalho é melhor do que o meu, e que provavelmente ganha melhor do que eu, mais do que eu, serve de referência para que eu me dedique, me aprimore e principalmente entenda qual que é a minha especialidade, né? No campo todo da construção civil, eu me considero mais especializado, sim, tenho revestimento, mas no contexto geral a parte casa, serviço casa, porque você tem casa, você tem prédio, você tem galpão, você tem obra de rodovia, você tem ponte, você tem uma infinidade de coisas no setor de construção civil que precisa de um pedreiro, precisa de um encarregado, precisa de um mestre de obra, precisa de tudo que uma casa tem, os outros setores têm, e a especialidade vem não só do ofício que a pessoa tem, que ela desenvolve mais, que ela faz melhor, que ela tem mais conhecimento daquilo que dá mais retorno para ela, né? Tem também os campos, porque, por exemplo, um pedreiro que trabalha em obra de rodovia não é o mesmo trabalho de quem trabalha com casa, com reforma residencial, reforma também é um segmento que não é a mesma coisa de construir uma casa. Uma casa não é a mesma coisa de construir um galpão, e por aí vai, são coisas diferentes, são situações diferentes. Casa mesmo, o próprio tipo de casa tem diferença, cara. Só o tipo da casa, da construção, ela mesma tem diferença, né? Olha só, uma casa, por exemplo, o padrão da caixa que é simples, é uma estrutura, é um trabalho rápido para ser feito, de verdade, sem capricho. Sem o mesmo capricho de uma obra residencial, uma obra que o cliente está lá todo dia, está olhando, está acompanhando, está verificando. E padrões, né? Igual essa obra que eu tô, que ela é cheia de detalhes, ela é rica em detalhes, né? Ela também requer uma mão de obra melhor, porque tem um projeto, tem uma expectativa de execução que requer uma mão de obra mais qualificada. Eu espero estar dentro, né? O engenheiro está sempre lá, está acompanhando, então vamos ver o que dá. Se essa vai ser uma obra que eu consigo atender a expectativa do cliente, ou se de repente eu sou dispensado também, né?
vamos que vamos. Deus abençoe a todos e melhoras para todos nós.